Muito boa noite, estamos ao vivo para nossa aula bônus, para encerrar com chave de ouro a nossa jornada de Gênesis e Apocalipse. Queria dar as boas-vindas a todos que estão já esperando essa aula e com expectativas, né? O melhor, será que o melhor ficou para o final ou não? Vamos ver. Eu queria, naturalmente, né? A gente nas aulas de quarta-feira nós perguntamos de onde vocês são, se é a primeira vez. Eu queria que você escrevesse o seguinte: assistir uma aula, assistir duas aulas, assistir três aulas. Quantas aulas você assistiu da jornada de Gênesis e Apocalipse? Então escreve, assistir X aulas, tá? Vou esperar vocês colocarem aí só pra gente ter uma ideia de quem assistiu todas as aulas, né? Vamos lá. Enquanto isso, eu preciso configurar o mouse aqui. Não, eu vou deixar sem o mouse mesmo. Acho que não vai fazer falta. Pior que eu gosto do mouse, né? Vamos ver se eu consigo configurar. O mouse ajuda bastante. 4 aulas, assisti todas. Vou ligar o mouse. Todas. 4 aulas, 3 aulas, 2 aulas. 4 aulas, 4 aulas. Se você assistiu nenhuma, põe aí. Assisti 0 aulas. 4, 1. Amanda, precisa correr, hein, Amanda? 4 aulas, 2 aulas. O Luiz também precisa correr. Leonardo 3, 4 aulas, todas as aulas, todas. Muita gente assistiu todas as aulas. Vou pedir para você, né, compartilhar inclusive essa aqui, que é a última, né? 3 aulas, 4 aulas. Todas, glória a Deus. Muito bom. O mouse está funcionando, vamos ver se o meu mouse... Não, ainda não. Calma que a gente... Não vou desistir ainda. Vou tentar por um outro meio aqui. Todas as aulas, 3 aulas, muito bom, pessoal. Glória a Deus pela vida de vocês. Aí, foi. Tá conectado o mouse. Agora fica bem mais fácil para mexer as coisas aqui. Bom, pessoal, o propósito dessa jornada foi dar um panorama nas escrituras, né? Fazer um panorama das escrituras completo. Nós entregamos para vocês aí um material totalmente gratuito, 353 páginas. Se você não sabe do que eu estou falando, é só você entrar no nosso grupo do Telegram ou se inscrever para essa jornada aqui, só você colocar o seu e-mail clicando no link que está na descrição. Ou participando também do nosso grupo VIP do Facebook, nós vamos disponibilizar lá. Lá a gente ainda não colocou o PDF, vou colocar hoje, tá, para vocês, acabando essa aula. Deixa eu até fazer essa anotação, pessoal, para não esquecer que eu vou ter que colocar lá hoje. E-book Face. Aí você entra no nosso grupo VIP lá do Face, link tá aí embaixo para vocês no botão, e eu publico lá o PDF. É um PDF assim, com todos os eventos que a gente ministrou durante essa jornada de Gênesis e Apocalipse, desde lá da criação até Apocalipse. E eu acrescentei um conteúdo extra, que é a representação de Jesus nos 66 livros. Então, cada livro da Bíblia a gente traz uma representação de Jesus. Bom, amanhã, né, como todos vocês já sabem, nós vamos abrir as inscrições, as matrículas, para uma turma nova do treinamento Vai na Bíblia. As matrículas vão ser abertas às 6 da manhã. Tá? Então coloca aí no despertador, né, 6 da manhã, temos alguns bônus e alguns presentes para vocês aí que se matricularem logo de início. Eu vou dar mais detalhes para vocês hoje. Tá? Pretendo explorar um pouquinho mais aquilo que engloba, né, o treinamento. Hoje eu vou passar alguns testemunhos de alunos que estão fazendo treinamento, tanto da primeira turma quanto da segunda. Essa é a nossa terceira turma. E ao longo da aula eu vou passar alguns testemunhos e também, pessoal, eu vou já antecipar para vocês um vídeo aqui, que é o vídeo que nós vamos lançar amanhã às 6 horas da manhã. Então você que está acompanhando a aula de hoje, você vai sair um pouquinho em vantagem em relação ao entendimento, né, de saber como vai ser o processo ali de matrículas para esse treinamento. Bom, pessoal, hoje, começando agora, nós vamos entrar num tema que eu particularmente gosto muito, é um dos meus temas preferidos, que é a eternidade, né? O que nós faremos no céu. E a minha oração é para que Deus te dê clareza, né? Traga um entendimento para que você possa ver o que está em jogo, entender o que está em jogo. Eu creio que isso é muito importante, isso é essencial na nossa caminhada cristã. Você compreender aquilo que nós precisamos viver e aquilo que nós iremos encontrar nos céus, né? E a gente vai explicar um pouquinho o que seria esse céu.
que faremos no céu? Ficaremos sentados nas nuvens tocando harpa, né? É o que a gente costuma ver aí, né, como uma representação de uma pessoa que vai para o céu, né, nos desenhos animados. Não sei se você já viu essa ilustração. Aí fica até o final, tá? Que nós temos sorteios hoje também. O sorteio hoje vai ser para todos aqueles que se inscreveram na semana de Gênesis Apocalipse. A Laísa está perguntando se esse material vai ser disponibilizado. Sim, vamos dar o e-book dessa aula exclusiva aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pessoal. Eu preparei essa aula hoje à tarde. Então eu vou fazer o seguinte. Eu preciso só configurar para os dizeres entrarem numa sequência conforme eu for clicando. Senão eu vou clicar, vai aparecer tudo para vocês, fica mais difícil entender. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar aqui de 3 minutos. Eu sei que 3 minutos é o suficiente para eu pôr um testemunho para vocês ouvirem aí. Então eu vou pôr o testemunho da Tatiane, enquanto isso eu configuro aqui para vocês, tá bom? Decidi fazer o treinamento Vai na Bíblia no momento que eu estava passando por grandes tribulações. Deus confirmou no meu coração que eu deveria fazer. Buscar primeiro o reino dele e as outras coisas ele vai cuidar para mim. E eu fiz o treinamento cumprindo tudo o que estava proposto. Uma vida de oração, leitura bíblica, todas as leituras bíblicas. E isso acrescentou muito na minha vida. E eu sou grata ao treinamento. Principalmente pela organização do curso, que ajudou muito a gravar os assuntos, porque mesmo eu crescendo num lar cristão, eu tinha muita dificuldade para responder uma pergunta, ou responder uma curiosidade bíblica de alguém. Às vezes eu até adiava a resposta, falava que ia pesquisar e depois trazia a resposta. Hoje não mais, esse assunto está resolvido. Com o treinamento eu consegui meditar, aprender. Hoje eu consigo transmitir para as pessoas a resposta de forma segura, de forma simples, clara. Hoje minha leitura bíblica ela tem uma outra visão, porque hoje eu entendo quem é o autor, qual o propósito daquele livro, para quem aquele livro foi escrito. Hoje a minha vida de oração é uma vida com mais intimidade. Eu posso orar de forma mais aberta, entendendo que eu não preciso ter entonação de voz, eu não preciso orar bonito. Eu sei que Deus ouve as minhas orações, Ele responde às minhas orações e eu posso orar sem cessar. Eu sou grata ao curso porque ele atinge tanto um novo convertido quanto uma pessoa que já tem alguns anos de caminhada com Deus. Serve para os dois grupos e os dois grupos crescem, amadurece, aprende, firme na fé e a gente sai com mais segurança para transmitir e ensinar outras pessoas. Faça o treinamento. Vai te ajudar a conhecer melhor quem é Deus e saber a diferença do que é só ter uma vida religiosa ou de ser cristão, aquele que quer realmente conhecer a Jesus Cristo. Muito bem, deu certinho o tempo aqui para eu fazer a formatação do material. Lembrando que eu vou fazer alguns intervalos e colocar mais testemunhos, tá? Eu tenho acho que 4 ou 5 testemunhos aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá, agora vai funcionar certinho. Agora... Aí. O que o homem sabe... Peraí. O homem sabe... O homem sabe o que lhe aguarda? A pergunta é, será que o homem, de uma forma geral, sabe o que lhe aguarda na eternidade após a morte? Mas será que o homem tem esse entendimento? Nós vemos assim muita ficção em relação a possibilidades do que acontece numa vida após a morte, né? E a pergunta é essa, será que o homem já conseguiu retratar, pelo menos de forma aproximada, aquilo que nos espera após a morte? É uma reflexão que eu queria trazer para você. Será que o homem, ao longo dos anos, conseguiu representar isso de alguma forma? E talvez você fique pensando, mas do que você está falando? Eu estou falando de filmes ou literaturas. Mais de filmes, tá? Porque filmes, hoje nós temos, a partir da invenção, né, do cinema, questão de um século aí, atrás, mais ou menos, né, pouquinho mais talvez, o homem começou a representar, e de maneira um pouco mais clara nos últimos tempos, por conta da tecnologia, dos efeitos especiais, representar outros planetas, representar outras realidades. E a pergunta é, será que o homem já conseguiu chegar perto ou próximo daquilo que nos aguarda na eternidade?
E assim, eu creio que é possível que o homem tenha chegado a algumas conclusões próximas daquilo que nós vamos viver na eternidade. Próximas, assim, próximas no sentido do conceito. Um pouco do conceito, algumas peculiaridades, porque Deus colocou o desejo, o anseio pela eternidade no nosso coração. Então é natural que nós venhamos a imaginar coisas que podem ter algum tipo de semelhança com aquilo que nós vamos viver na eternidade. Então, nós começamos desse ponto, mas aí a gente vai deixar um pouco mais claro essa questão assim ao longo da aula, tá? Bom, a verdade é que qualquer relato, ideia ou representação feita pelo homem certamente continuará sendo muito inferior ao que a Bíblia nos revela sobre a eternidade. Esse é um ponto que eu creio que é assim fantástico, e talvez hoje você tenha essa visão, né? Talvez hoje você consiga ter esse entendimento, que eu creio que para mim fez toda a diferença. Porque às vezes a gente pensa assim, que a revelação bíblica sobre o que será a eternidade não é tão interessante quanto aquilo que o homem constrói através do cinema e através da sua imaginação. Você pode ver esses filmes aí de super-heróis, enfim, e você vê uma série de questões assim, mundos e poderes, enfim. E você fica imaginando, poxa, isso seria muito legal se fosse assim, seria muito legal se tivesse algo semelhante assim. Mas a verdade é que isso não chega nem próximo ao que a Bíblia relata. E nós conseguimos ver na Bíblia algo muito superior a essa ideia, tá? Eu lhes falei coisas terrenas e vocês não creram? Como crerão se eu lhes falar coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus falando das coisas celestiais que nós temos dificuldade de compreender. É difícil nossa mente compreender coisas celestiais. Por isso que algumas partes vão ser e permanecer um mistério, né? Mas até esse ponto é interessante. E aí a gente tem uma revelação bíblica em Jesus Cristo. Essa revelação bíblica em Jesus Cristo, ela é fantástica, do que nós experimentaremos na eternidade. A razão pela qual nós podemos refletir sobre a vida eterna de forma segura, tá? Não ficar inventando história, não ficar indo na onda do misticismo, né? Ou da superstição, ou da imaginação, mas de forma segura é que através de Jesus Cristo, algo que estava oculto aos homens foi revelado. Então Jesus trouxe uma revelação que estava oculta aos homens. Essa revelação nos mostra muito do que vai ser a eternidade. E hoje, pela ação do Espírito Santo em nós, é possível olhar para as Escrituras e compreender essa revelação. Então nós só temos a revelação de como será a eternidade pela ação do Espírito Santo em nós, que nos capacita a entender as Escrituras. A mente natural, a mente carnal, que não tem a Cristo habitando, né? Cristo habitando dentro dela, da pessoa, não tem condições de compreender o que nós vamos passar hoje para vocês. Aliás, não teria condições de compreender nada do que a gente falou até agora, né? Porque a mente carnal não entende as coisas de Deus. Para a mente carnal, o que a gente falou sobre Apocalipse e os tempos do fim é ficção. E nós sabemos que não se trata de ficção. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ninguém compreendeu, os sábios do mundo, né? Aliás, Coríntios, a primeira carta de Coríntios, ela é fantástica em falar o seguinte: onde está o sábio? Onde está o erudito dessa era? Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? Eu lembro que no começo da minha conversão, essas passagens para mim, elas falam, Deus, que coisa maravilhosa que eu estou vendo na Bíblia que eu não via antes, é por causa da ação do Espírito Santo. Eu li as Escrituras ali, eu lia Coríntios, as cartas, né? E para mim gravou muito Coríntios, principalmente essa passagem. E eu falava, Jesus, como que eu não conheci isso antes? Como que eu não conhecia as Escrituras antes? Enfim, nós passamos um bom tempo na ignorância e glória a Deus por nossos olhos estarem abertos e a gente poder contemplar a glória e a revelação bíblica, né? E poder estar tendo esse tempo aqui, né? Bom, e aqui ele fala, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou. O que mais me surpreende aqui é mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nos revelou muitas coisas através do Espírito Santo, coisas para que a gente saiba e entenda. E aqui, a nossa mente, por essa revelação do Espírito Santo, nós conseguimos imaginar
pouco do que vai ser a eternidade. Nós conseguimos usar a nossa imaginação. Mas ele fala que nenhuma mente conseguiu chegar no que é a eternidade. Né? E assim, quando a gente fala da mente não conseguir alcançar, nós estamos falando o seguinte, de pensar o melhor possível. Ter a maior expectativa possível. E ainda assim, essa expectativa seria inferior à realidade. Tá? É um pouco nesse sentido que a gente entende essa passagem. E aí, a pergunta, como seremos na eternidade? Como que nós seremos lá? Nós seremos igual nós somos agora? Tipo, um corpo assim, tipo, físico, né? Eu terei essa aparência? Eu terei essa idade? Terei poucos cabelos que já estão caindo aqui? Agora a KM vindo, talvez acelere o processo aqui, né? Mas enfim, como que nós seremos? Qual será o nosso aspecto? Uma pessoa de, sei lá, 80 anos, 90 anos vai ter esse aspecto na eternidade? Uma criança que de repente partiu numa idade, né, nova, vai ter um aspecto de criança lá? Perguntas. Será que nós temos as respostas? Talvez sim, talvez não. Jesus não só anunciou o reino dos céus através de profecias e parábolas, como ele mesmo se tornou a maior revelação bíblica sobre a eternidade. Jesus é a maior revelação bíblica sobre a eternidade. Você não tem a maior revelação bíblica em Apocalipse, né, de uma maneira específica no livro de Apocalipse, ou em Daniel. Você tem em Jesus Cristo. Por meio da sua ressurreição, nós podemos conhecer... Peraí, conhecer? Tá errado aqui. Conhecer melhor. Pessoal, vamos fazer uma correção? Fazer uma correçãozinha rápida. Eu gosto de corrigir na hora, porque senão depois eu acabo esquecendo. Então, por meio da sua ressurreição, nós podemos conhecer melhor como será o nosso corpo, o nosso entendimento e os nossos sentimentos no reino dos céus. Então, essas três coisas é que trazem uma dúvida na nossa mente, né? Como será o nosso corpo? Como vai ser o nosso entendimento? E como serão os nossos sentimentos no reino dos céus, né? Na eternidade, habitando eternamente com Deus. E aí a gente começa... Vou apagar esse versículo aqui, ó. Que traz essa revelação. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui começa uma pista muito interessante. Nós seremos semelhantes a Cristo, o Cristo ressurreto. O que nos mostra muito sobre algo assim... quer ver? Pera aí, pessoal, vocês viram já, eu dei um spoiler aqui, mas deixa eu esconder isso aqui de vocês. Só para ver o versículo que eu tenho que colocar aqui. Peraí. Eu acho que eu acabei tirando esse versículo do slide. Tirei. Depois eu vou ter que acrescentar de volta. Mas eu posso falar sobre a comparação, tá? Então eu vou falar só o que diz o versículo. Depois eu coloco ele. Eu acho que eu acabei apagando por engano aqui. Acontece. Tem uma passagem em Coríntios que diz o seguinte, 1 Coríntios 15, que fala sobre como será o nosso corpo na eternidade. E assim, fala de corpo terrestre, né, um corpo terreno, e o corpo celestial. E começa a falar sobre a diferença do corpo terreno e do corpo celestial. E a comparação é que o corpo terreno é como uma semente. Então nós temos aqui uma ilustração que o nosso corpo terreno é como uma semente. Esse seria o nosso corpo terreno. A comparação que ele faz. E o corpo celestial que nós teremos, que é o corpo incorruptível, ele é como uma árvore. Tá? Essa é a comparação, essa é a melhor comparação que eu creio que você vai ter em relação a como nós seremos na eternidade. Né? Não em aspecto físico, mas eu digo em diferença. Tá? A diferença que você pode comparar de uma semente com uma árvore. Você consegue identificar a diferença entre uma semente e uma árvore? Existe alguma possibilidade da semente ser algo maior e mais completo do que uma árvore? Não. A semente morre para nascer árvore. Nosso corpo terreno ele vai morrer para nós nos revestirmos de imortalidade.
O corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então, quando a gente pensa no potencial que nós temos hoje de entendimento, de raciocínio, as nossas emoções, aquilo que traz satisfação para nós, todas essas coisas, e nós pensamos como será que vai ser na eternidade, tenha em mente essa comparação. Não existe a menor possibilidade de qualquer coisa que nós vivemos aqui na Terra ser superior ao que nós vamos encontrar nos céus, tá? Vocês percebem que é bem diferente de ficar sentado na nuvem tocando harpa, né? Então, grava bem essa imagem. Eu creio que a melhor revelação, a melhor comparação que nós temos é uma comparação bíblica que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, para que a gente saiba um pouco de como será o nosso corpo. E aí, estão perguntando aí, e as nossas lembranças na eternidade? Como será o nosso entendimento? Peraí, tá, vamos voltar um pouquinho. Corpo. Então, assim, qual que vai ser o aspecto físico do nosso corpo? Nós não sabemos ao certo. Jesus ressuscitou, o corpo dele é um exemplo para nós seremos como ele. E vamos pensar no corpo ressurreto de Jesus. Como que era o aspecto dele? Ele tinha um aspecto humano, né, como um homem, mas era um aspecto que poderia mudar e não ser reconhecido pelas pessoas. Tanto é que, por 2 oportunidades, pelo menos, Jesus não é reconhecido onde ele está. Quando ele caminha com os discípulos no caminho de Emaús, ele está expondo as Escrituras, os discípulos falam, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos expunha as Escrituras, e ele só reconhece Jesus no partir do pão. E quando ele está também, os discípulos estão no barco e ele está na praia, os discípulos também não o reconhecem. Isso mostra que é um corpo que ele pode ter a semelhança humana, e ele tem uma semelhança humana, mas ele não tem uma semelhança fixa, ele pode talvez mudar a sua forma, enfim, alguma questão um pouco desse lado aí, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se pode mudar de fisionomia ou não, mas a gente consegue pensar alguma coisa nesse sentido com o aspecto físico de Jesus. E aí a gente tem mais um agravante aí. Jesus, ele podia ser tocado, ele pede para Tomé tocar ele, né? Tocar nas marcas, né? Que permaneceram como um testemunho, no lado dele, inclusive. Mas ao mesmo tempo, ele come um peixe, eles estão lá, ele pode comer um peixe, e ao mesmo tempo ele aparece numa sala com as portas fechadas. Então, com esses aspectos, assim, é aí que eu começo a falar o seguinte para vocês. O que vocês costumam ver nos filmes de super-heróis, né? Vamos pensar assim, nos poderes dos super-heróis. Né? Da onde será que vem essas ideias que o homem tira para determinar quais tipos de poderes os super-heróis vão ter, né? Então imagina um pouco do que Jesus nos mostra através do corpo dele, né? Ele poderia comer um peixe e absorver todo aquele peixe, sentir o gosto, né? Sentir o prazer do alimento aliás, poder encostar numa parede, como atravessar uma parede, poder estar num lugar e de repente estar num outro lugar em questão de segundos, ou então nem em questão de segundos. E uma questão importante para a gente pensar também é o seguinte, se Jesus estava num lugar e aparecia no outro, ele não ia andando, nem correndo, né, nem voando. Será que ele pode voar? Eu creio que sim. Mas por quê? Porque parece que o corpo glorificado, pelo que nós vemos em Jesus, não é sujeito à matéria. Ele pode se sujeitar à matéria, como também não. Ele pode, vamos dizer o seguinte, igual eu falei, encostar numa parede ou atravessar essa parede. E assim, quando a gente pensa nesse não limite mais espacial para deslocamento, olha quantas possibilidades se abrem, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente vai na questão do entendimento. Tá, uma vez o corpo, beleza, a gente sabe que não sabe exatamente qual vai ser o aspecto desse corpo, mas sabemos um pouco das propriedades desse corpo. Um corpo imortal, um corpo que não se cansa, enfim, que não se fadiga. E o entendimento? O que a Bíblia diz sobre o nosso nível de conhecimento e consciência na eternidade? É a pergunta que muita gente faz. Será que nós reconheceremos uns aos outros? Será que vai haver um entendimento? Tal pessoa é aquela pessoa, tal pessoa é aquele ali, era meu familiar, aquele ali, era meu irmão. Será que a gente vai ter esse entendimento? E aí a gente tem uma passagem, pessoal, em Isaías, que talvez jogue um balde de água fria na expectativa de reconhecermos as pessoas nos céus, né? Diz o seguinte: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Aí talvez eu tenha te frustrado, a Bíblia possa te frustrar com essa passagem, mas nós temos que analisar sempre uma passagem com base no seu contexto. Qual que é o contexto dela?
Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas dos meus olhos. O contexto indica que isso que não será mais lembrado está relacionado a aflições. Estará relacionado a algo que não vai incomodar mais, algo que não vai trazer mais tristeza. Não é algo que vai ser completamente apagado da nossa memória. Então, assim, o contexto indica que iremos nos esquecer das angústias, tristezas e sofrimentos. E não de tudo que foi construído na nossa memória. Não faria sentido você ter a sua memória apagada nos céus, uma vez que o seu conhecimento na eternidade ele vai ser ampliado. A gente vai ver versículos, né, que falam nesse sentido. Então, essa passagem, entendendo ela no contexto, você percebe que ela não fala que vai ser apagado, que você não vai lembrar de nada, tá? E a gente vai ver claramente isso aqui nos versículos. Ó. A Bíblia fala que nós seremos perfeitos em unidade com Deus. Ponto. Esse é um ponto muito importante. Ser perfeitos em unidade com Deus, isso mostra que nós conheceremos muito mais do que nós conhecemos hoje. Já começa a dar indício nesse sentido. A Bíblia também indica que continuaremos tendo uma personalidade própria. Nós seremos nós. Né? Cada um terá uma identidade única. Você continua tendo a sua identidade. E tendo plena consciência de quem somos e de quem são as outras pessoas. Nós teremos plena consciência de quem são as outras pessoas no reino dos céus. Bom, primeiro o versículo que fala que nós seremos um, né, com Deus. Viveremos em unidade, perfeitos em unidade com Deus. Dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Então fala dessa unidade que nós seremos com Cristo na eternidade. E apesar disso diz o seguinte, ó. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, Abraão está no reino dos céus, Isaque está no reino dos céus, Jacó, eles continuam com a sua identidade. Inclusive, quando Jesus aparece na transfiguração, aparece Moisés, aparece Elias, quando você tem a passagem que fala do rico e de Lázaro, você tem identificado quem é ali o Lázaro. Enfim, é muito claro essa pessoalidade na eternidade, essa individualidade e essa consciência na eternidade. Não existe um apagão de memória na eternidade, tá? E quando a gente tem aqui um versículo que para mim é o versículo chave, tá? Esse para mim é a revelação maior em relação à questão do que nós saberemos, né, e conheceremos na eternidade. A Bíblia diz que nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Isso está lá em 1 Coríntios 13, que é o capítulo que fala do amor, né? E o capítulo que fala do amor, a gente às vezes acaba até passando um pouco batido essa passagem, mas diz o seguinte, ó, agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então eu grifei até para vocês aqui, para a gente destacar. Conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Como nós somos plenamente conhecidos? Por Deus. Deus nos conhece plenamente. E a Bíblia diz que na eternidade, quando nós conhecemos, né, de maneira perfeita, face a face, estivermos com Deus, nós conheceremos plenamente. Da mesma forma como Deus nos conhece, nós conheceremos as coisas. Então, assim, ao que tudo indica, você não só vai conhecer as pessoas e reconhecer as pessoas na eternidade, como você vai conhecê-las de uma maneira mais intensa do que você conhece a você mesmo hoje. O conhecimento que você tem a respeito de você hoje é mais ou menos o conhecimento, né, e até inferior ao conhecimento que você vai ter das outras pessoas na eternidade. Dá para imaginar que nível de consciência nós teremos na eternidade? Não quer dizer, não estou falando que nós seremos oniscientes, tá? Mas de alguma forma, a onisciência de Deus, ela foi, a gente falou sobre isso e no treinamento, a gente tem um módulo no treinamento, você que vai fazer o treinamento, você vai poder estudar de maneira mais profunda sobre isso. Nós falamos dos atributos comunicáveis de Deus. E um dos atributos comunicáveis de Deus, né, é o conhecimento. E é a onisciência. Mas Deus não comunicou conosco a plenitude da onisciência. Mas nos comunicou em partes. Na eternidade, provavelmente, nós teremos um pouco mais dessa onisciência de Deus compartilhada conosco. Não significa que nós seremos oniscientes. Ao que tudo indica, nós jamais teremos conhecimento do futuro. Tá? Somente Deus, porque Ele está fora do tempo e Ele é eterno. Mas nós provavelmente teremos um conhecimento perfeito do presente e do passado. Você já conseguiu, né, já parou para pensar na possibilidade
de você conhecer cada detalhe da história da humanidade. Nós fizemos um panorama pelo Antigo Testamento lendo a Bíblia. Imagine se você tiver a possibilidade de conhecer tudo sobre a eternidade. Enfim, a nossa mente, o que nós lembra sempre quando eu estiver falando essas coisas para você e você achar exagero, lembra da comparação da semente da árvore. Aí o exagero vai embora, né? Então a nossa capacidade cerebral, vocês já viram filmes como Sem Limites e Lucy? Né? São 2 filmes que eu indicaria você assistir, que eles trabalham essa questão. Se o homem pudesse usar toda a plenitude do seu cérebro, o que ele seria capaz de fazer? Na eternidade, com certeza, nós não usaremos somente 100% do nosso entendimento, como muito mais. Conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Então, assim, abandone essa ideia de que você não vai conhecer e reconhecer as pessoas na eternidade. O nível, o tipo de relacionamento vai mudar. A sua esposa, o seu marido, não vai ser sua esposa, o seu marido na eternidade. Mas o seu relacionamento com a sua esposa e com o seu marido vai ser mais intenso do que é hoje. Aliás, o relacionamento entre todas as pessoas que estiverem em Cristo salvas na eternidade vai ser muito mais intenso do que qualquer tipo de relacionamento interpessoal que nós temos hoje. Dá para imaginar esse tipo de entendimento? Assim, não é menos do que isso, pessoal. Por mais que você possa falar assim, é muita coisa, imagina. Não, por mais que a nossa mente possa ir longe em pensar como será a eternidade, nós temos a mente nenhuma imaginou, a gente não consegue chegar ainda no que vai ser. A nossa conjectura aqui ela é inferior ao que será. E quando a gente começa a pensar nisso, pessoal, isso aí isso aí muda, gira uma chave dentro de nós. Porque você para e pensa o seguinte: poxa, eu perco tempo com cada coisa aqui e eu sou apegado a tantas coisas que me dão prazer aqui na Terra, achando que esse é o prazer maior que existe. E a eternidade? Às vezes eu estou trocando a eternidade por algo temporário que está me tirando a eternidade por um prazer momentâneo que dure aí pouco tempo, né? Enfim, é de se refletir, pessoal. Essa é uma aula de muita reflexão. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui. Antes, como eu falei para vocês, eu quero ir apresentando alguns testemunhos, tá? Do treinamento. Vou fazer uma pequena pausa de 3 minutos. Acho que não tem nem 3 minutos do testemunho aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Oi pessoal, meu nome é Beatriz Coutinho e sou aluna do treinamento Vai na Bíblia. Eu conheci o canal do Esdras há muito tempo, mas o treinamento mesmo conheci só na semana de Gênesis Apocalipse, que ocorreu agora em junho. Na época, mesmo antes de adquirir, eu já tinha uma ideia muito positiva sobre o curso, pois eu tinha gostado muito do evento da semana de Gênesis Apocalipse e eu já conhecia a competência e o conhecimento verdadeiramente bíblico do Esdras. Mas quando o treinamento propriamente dito começou, eu me surpreendi demais. A qualidade das aulas era fenomenal, os materiais tinham uma riqueza bíblica linda, a equipe de professores era muito competente e as atividades eram bem desafiadoras. É realmente um local que temos todo o suporte e tudo é feito com muito cuidado, com muito esmero mesmo. Logo ao começo do treinamento, recebemos um plano de leitura bíblica devocional, de conhecimento, de orientação e de estudo. E depois que eu comecei a fazê-los, a Bíblia ganhou um charme que eu ainda não tinha sido capaz de enxergar antes. Eu passei a ter um hábito de leitura bíblica disciplinada e organizada. E isso revolucionou o meu relacionamento com Deus. Inclusive, eu até imprimi o plano de leitura. Além disso, o treinamento tem me edificado espiritualmente de uma forma muito especial. Os módulos Plano de Salvação e o Processo do Perdão me trouxeram uma convicção inigualável da minha salvação em Cristo. Aprendi que nossa salvação não é algo frágil, quebradiço, que pode ser perdido a qualquer momento. O sacrifício de Cristo não somente é suficiente, como também é firme, é certo, é eterno. No momento que entregamos nossa vida a Ele, verdadeiramente, nossos pecados de ontem, de hoje e de sempre estarão perdoados. Muitas vezes eu carregava a culpa, o que é sempre desnecessário, por ter feito algo que eu acreditava que já havia me arrependido. Entretanto, compreendi que andar em santidade é um processo, e que se arrepender não é necessariamente nunca mais fazer determinada coisa. Afinal, nós continuamos falhos e continuamos pecadores. Mas é estar até o último minuto de nossas vidas lutando com todo o nosso pensamento e atitude contra a vontade de fazer aquela determinada coisa. Mesmo que eventualmente cheguemos a cair na tentação. Eu não entendia o tamanho do perdão de Deus sobre minha vida. E o treinamento Vai na Bíblia foi fundamental para me dar essa compreensão. Esse conhecimento me permitiu seguir uma vida com Jesus de forma muito mais leve,
convicta, firme e até mesmo entregue. Deus realmente não quer que a gente continue sendo como nós somos atualmente. Porém, independentemente do que aconteça, o amor e o perdão dele estão disponíveis hoje. Eu só tenho que agradecer à equipe do Treinamento Vai na Bíblia. É a gente que para. Muito bem. É sempre gratificante assim ouvir esses testemunhos e edifica muito a nossa fé para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade, né? Creio que isso é essencial. Vamos lá, pessoal. Como serão os nossos sentimentos? Essa é uma outra dúvida. Como serão as nossas emoções na eternidade, né? Eu vi perguntando aí, a gente vai ser homem, mulher, vai mudar, não vai ter sexo? Enfim, eu entendo que essa identidade, ela permaneça, tá? A identidade de homem e mulher. A questão de casamento, não. Porque o relacionamento lá é diferente, é mais intenso, é mais íntimo. Né? O relacionamento com toda a igreja, com todos os que estão em Cristo, né? E aí a gente entra nessa parte dos sentimentos. Então, será que teremos vontades, anseios e emoções na eternidade? É uma pergunta, né? A Bíblia descreve o céu como um lugar de prazer e alegria eterna. Tá? E assim, pessoal, vamos fazer uma pergunta aqui, né? Quer ver? Vamos falar disso aqui, ó. Aqui, nós cansamos da rotina e enjoamos das coisas. Mas na eternidade não existe nada disso. É como experimentar algo novo e bom a todo momento. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu já vi alguns ateus, né, comentarem sobre a eternidade e dizerem que não querem ir para a eternidade com o seguinte argumento, de que nada que dura muito é bom. Né? Por exemplo, se você come uma comida muito boa, a primeira vez que você come ela é muito boa, a segunda já não é tão boa, você já está saciado, eu digo comer na sequência, assim, né? A terceira nem tanto, vamos pegar um chocolate, vai? Eu comeria um chocolate agora tranquilamente, seria muito bom, mas se eu comesse 20 chocolates, aí eu já não teria o mesmo prazer do primeiro chocolate, e isso poderia me fazer muito mal, aliás. Eu gosto bastante de chocolate, não sei você, mas assim, aqui você pode enjoar de fazer as coisas. E aqui você tem que, muitas vezes, se motivar, né, e se cobrar e se disciplinar para fazer as coisas. E a Bíblia, inclusive, diz que quando você adquire riquezas, elas batem asas e voam. Ou seja, o celular que você comprou aí novo, maravilhoso, que você ficou super empolgado com ele, cuidava bonitinho dele e tal, caiu 2, 3 vezes no chão, você já não está mais nem aí pro seu celular. Você já quer um novo. Ou seja, é a nossa insatisfação com as coisas aqui. Isso faz parte da nossa natureza caída. E essa realidade não é a realidade eterna, lembra? Semente, árvore. Ou seja, a eternidade, tudo se faz novo. É como se... Por isso que esse argumento que os ateus usam, ele não se sustenta. Porque na eternidade é como se todo... Estou dando um exemplo aqui, só é uma ilustração, tá? Todo chocolate que você comesse é como se fosse o primeiro chocolate que você comeu na sua vida e que não engorda. Basicamente seria isso. Você que gosta de chocolate. Pensa no alimento que você mais gosta. O prazer, vamos pensar que esse prazer desse alimento é se você tivesse aí, sei lá, 10 dias sem comer nenhum tipo de alimento e chegasse esse alimento para você e você comesse ele. Toda vez que você comesse seria o mesmo gosto e a mesma sensação. Essa é a realidade do que nós encontraremos na eternidade. Não tem como enjoar das coisas na eternidade, tá? A gente não tem essa natureza caída que enjoa das coisas, tá? Isso, guarda bem isso no seu coração para que você não, em momento algum, você pense que o que nós podemos experimentar nos céus é inferior ao que nós vivemos aqui. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui eu vou voltar, vou mostrar para vocês. Podemos pensar no maior prazer que já experimentamos na vida. Então tenta pensar naquilo que mais trouxe prazer para você em um determinado momento da sua vida. E pensa o seguinte: quanto tempo durou essa sensação? Da melhor sensação que você já teve na vida. Ela pode ter durado 1 minuto, pode ter durado 10 minutos, pode ter durado 1 hora, pode ter durado 1 dia. A melhor sensação, aquele momento ali. Vou dizer assim, eu tenho sensações maravilhosas. O nascimento da minha filha foi uma sensação única. O meu casamento, uma sensação única.
mas eu já casei, né? Eu não consigo ter o mesmo sentimento de quando eu casei relacionado ao casamento e àquela situação específica. Minha filha não vai nascer várias vezes, ela nasceu uma vez, então o sentimento é naquele momento do nascimento, os outros sentimentos são diferentes. Inclusive, o sentimento que você teve quando você entregou sua vida a Jesus Cristo, você não consegue ter o mesmo sentimento de novo, né? Muitos confundem a questão de voltar ao primeiro amor como você ter que sentir todos os dias o mesmo sentimento que você teve quando você se converteu. É impossível você ter o mesmo sentimento que você teve quando você se converteu. Por quê? Porque você estava nas trevas, morto e reviveu. Ou seja, você teve uma emoção única na vida. Você jamais vai ter a mesma emoção aqui na Terra, né? Da conversão. Você vai ter outras emoções com Cristo. Mas aquele sentimento, não. Aquele sentimento específico, não. Voltar ao primeiro amor é um amor de ação. É voltar a fazer o que você fazia antes, tá? Voltar ao primeiro amor é voltar a fazer o que você fazia antes. Logo quando você se converteu. É você ter aquela chama acesa que te motivava a fazer aquilo que você começou a fazer de entrega a Cristo, tá? Não é ter o mesmo sentimento. Quem fica buscando ter o mesmo sentimento que teve na conversão vai se frustrar, porque é um sentimento que não acontece novamente. Então todas as sensações, agora a gente pode ir para o outro lado. Muitas pessoas, elas têm sensações e prazeres através do sexo, das drogas ou do álcool. E uma das maiores razões das pessoas não abandonarem esse tipo de vício não é o vício químico. Tudo bem que a parte química, lógico, influencia muito a dependência. Mas é uma dependência psicológica, uma dependência mental. De você ter um prazer ali que te leva para fora da realidade, né? Te traz um prazer que é diferente de tudo que você viveu aqui. Eu, particularmente, eu já experimentei essas drogas, né? Drogas, álcool, questão sexual também, né? Mas eu entendi, logo após a minha conversão, que as sensações que eu buscava nas drogas não era a droga em si, mas é a sensação, é o sentimento, é a emoção que ela trazia, né? Elas nos tiram da realidade. E eu entendi que ou eu permanecia tendo essas sensações momentâneas, ou eu aguardava para ter uma sensação extremamente superior na eternidade, né? Isso colaborou muito para que eu abandonasse de uma vez por todas o uso de drogas. Uma vez que eu entendi que não tem como se comparar. Então o homem fica tentando, ao longo da vida, viver prazeres e emoções temporárias, achando... Por quê? Porque isso é falta de fé, porque ele acha que não existe algo semelhante após a morte. Eu creio que essa aula aqui é uma das aulas mais essenciais nesse sentido para trazer esse tipo de libertação, porque o que acontece, pessoal? Qual que é a linha de raciocínio de quem usa droga? Eu vou por esse lado porque eu posso comentar de algo que eu pensava. Quando eu descobri as drogas, eu pensei o seguinte, falei, poxa, eu não tinha descoberto esse tipo de sensação. E não faz sentido eu não aproveitar esse tipo de sensação, sendo que a vida ela é curta, né? E que, por mais que a droga possa me prejudicar fisicamente, diminuir meu tempo de vida, eu vou viver uma vida com mais prazeres. Essa era a mentalidade que eu tinha e a mentalidade que muitas pessoas que usam drogas têm. Drogas como a maconha, como a cocaína. Agora, quando você vai pro crack, eu não cheguei aí pro crack, mas o crack é algo assim extremamente nocivo por conta da intensidade da sensação que ele produz. A pessoa vai para uma outra realidade que ela não consegue ficar mais sem. Praticamente ela não consegue, porque a sensação que ela tem, enfim, é o que a gente ouve e é o que a gente percebe por relatos. Mas essa é uma questão importante da gente pensar, inclusive para você evangelizar. Inclusive um rapaz me mandou uma mensagem, um rapaz de 12 anos, me mandou uma mensagem perguntando como evangelizar pessoas que são usuários de drogas. Eu entendo que falar sobre a eternidade é a melhor maneira, porque você fala da sensação que ele busca nas drogas ser extremamente superior e eterna. A gente tem aqui no material o seguinte: o reino dos céus é como desfrutar de uma sensação infinitamente superior, sem intervalo, por toda a eternidade. Então você pode falar que a pessoa que busca uma sensação na maconha, no reino dos céus ela vai ter essa sensação infinitamente superior, sem intervalo, né? sem intervalo por toda a eternidade e sem os danos que o uso das drogas vai trazer para a vida dela, né? Porque uma das coisas que acontece também para usuários de droga é o seguinte: a droga ela potencializa as sensações.
Só que é o seguinte, se a pessoa estiver usando droga e ela estiver numa situação complicada, a sensação que ela vai ter de repente de tristeza e preocupação é amplificada, não é só a sensação de alegria, tá? Enfim, tem esse problema aí também. E muitos acabam caindo nesse sentido. E a gente sabe como as drogas, como o álcool e como a questão sexual prendem as pessoas e fazem com que elas se afastem de Deus por achar que elas têm que viver esse prazer e aproveitar a vida. Aproveitar a vida é conhecer a Deus. Aproveitar a vida é cumprir o chamado. É isso que verdadeiramente importa. Né? As nossas prioridades têm que estar em conhecer a Deus e viver o chamado dele para as nossas vidas. Essa tem que ser a nossa prioridade. É aí que a gente tem que investir os nossos recursos, é aí que nós temos que investir o nosso tempo, é aí que nós temos que investir toda a nossa capacidade, toda a capacidade que Deus nos deu. Tá? E vamos seguindo, pessoal. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tem umas versões que falam infinitamente mais, tem umas versões que falam muito mais, mas independente disso, é do que nós pensamos. Você imaginou que Deus é capaz de fazer infinitamente mais ou muito, muito mais do que aquilo que você pensa? Essa é um pouco daquilo. Isso é um pouco daquilo que nós podemos esperar da eternidade. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Não dá para comparar nada do que nós passamos aqui na Terra, nada do que nós experimentamos aqui na Terra com aquilo que nós viveremos na eternidade. Ah, poxa, mas não vai ter sexo na eternidade. Ok. Se não haverá sexo na eternidade, significa que a sensação que você experimenta no sexo já vai estar presente em você por toda a eternidade. O que é melhor? Não. Só a gente refletir. Qualquer sensação que você fala assim, poxa, mas não vai ter isso na eternidade? Se não vai ter isso na eternidade, é porque a sensação que aquilo proporciona já vai estar em você. Tá? Pense nisso. E aí você começa a perceber como não vale a pena você gastar tempo com coisas que não edificam e não entender o propósito e o chamado que Deus tem para sua vida. A gente vai chegar ainda mais... essa aula aqui tem muita revelação, gente. Tem muita coisa importante pra gente falar. E a grande pergunta, o que faremos na eternidade? É o tema da aula, o que nós fazemos. O que a gente vai fazer lá? Se não vai ficar na nuvem tocando harpa, o que a gente vai fazer? Né? A Bíblia descreve um período em que nós reinaremos com Cristo, ou seja, nós teremos atividades práticas, nós seremos ativos nos céus. A Bíblia escreve que nós reinaremos com Cristo, inclusive aqui na terra. Tá? Quando a gente fala céus, o que faremos nos céus, não significa que é na nuvem. Isso envolve a terra, isso envolve o universo, isso envolve tudo, porque é a realidade após a volta de Cristo. Tá? Quando a gente fala céus, é após o estabelecimento do reino de Cristo. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Tá? Essa é a advertência. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. E aí, julgando pelo corpo e pelo entendimento que teremos, as possibilidades são realmente enormes. Bom, nós falamos sobre o corpo e sobre o entendimento, certo? E sobre as sensações que nós temos. Dá para imaginar o que nós poderíamos fazer na eternidade relacionado a reinar com Cristo, tendo o corpo glorificado, tendo pleno conhecimento e tendo as emoções assim tão plenas como nós teremos? É algo grandioso demais. Então, assim, o que nós faremos exatamente na eternidade é algo que envolve muito do que nós, em pequenas partes, vivemos aqui na Terra. Mas lá é algo muito mais completo. Tá? E assim, qual que é o tipo de exercício que eu recomendaria você fazer? Tá? Se é possível pecar na eternidade? Não. Não é possível. Quem estiver com o seu corpo glorificado, com essa nova realidade, com o corpo perecível, já decidiu permanecer em Deus. E a gente tem essa aula no treinamento também. Né? Uma vez que você está em Deus, decidiu estar em Deus, é impossível que você peque. Porque Deus é a bondade absoluta. Tá? E quem não está em Deus não pode esperar nada diferente do inferno. Porque somente Deus é amor. Né? Se não está em Deus... Bom, faça essa reflexão. Tá? Eu sei que você pode ser um adepto da Terra plana.
E aí talvez o seu céu fique muito limitado. Eu não sou adepto da Terra plana, eu entendo que o universo tem um propósito criado por Deus. E entendo que esse propósito nós vamos conhecer na eternidade. Pense na grandeza do universo. Nós somos uma bolinha. Não sei se você já assistiu aquele vídeo no YouTube que vai comparando o tamanho da Terra com o tamanho dos planetas, com o tamanho do Sol, com o tamanho das estrelas, e de repente a Terra some. O Sol quase que some, né? Pela proporção. Deus criou tudo isso para quê? Essa é a pergunta. Por que Deus criou planetas e estrelas que nós teríamos que viajar anos-luz para chegar? Se nós jamais chegaríamos, porque nós não vivemos anos-luz, bilhões de anos-luz. Eu creio que a primeira estrela, a estrela mais próxima da Terra, ela está a mais de 1 bilhão de anos-luz. Ou seja, 1 bilhão de anos viajando na velocidade da luz, você chegaria nessa estrela. Você vive aí 100 anos, qual que seria o propósito disso? Agora a gente vai bugar a mente, né? Existe uma distância entre nós e os planetas, as estrelas. Existe uma limitação que nós não podemos respirar, né? No espaço. Nós não podemos respirar debaixo da água. Agora pensa no corpo glorificado de Jesus. Qual que era a relação do corpo glorificado de Jesus com a matéria? Com o ar? Só reflexão, gente. Eu falei, tá? Vai falar, imagina, a gente vai viajar nos planetas, é isso que você tá falando? Não sei. Sei que tá falando. A gente vai poder viajar pelo universo, vai poder ir para um outro planeta, vai ter alguma coisa em outro planeta? Não sei que tá falando. Pense nas possibilidades do corpo que nós teremos, do entendimento que nós teremos e da não limitação espacial que nós teremos e de tudo aquilo que Deus criou com um propósito específico. Nós vamos conhecer porque Deus criou o universo. Nós vamos saber porque Deus criou tantos planetas, tantas galáxias. É aquilo que eu falei. Se você crê na Terra plana, vai ser bem limitado. Tem o domo ali, enfim. Tem umas questões aí que vão ser limitadas. Agora, se você entende que realmente existe um universo grande como ele é, e que o homem gasta bilhões de dólares para ir para a Lua, e conseguiu uma vez só lá, né? E não consegue, e não tem nem recurso suficiente para ir uma segunda vez, e, enfim. E está querendo explorar Marte, e gasta bilhões de dólares e... talvez com o corpo glorificado. Gente, Deus tem coisas novas. Assim como Deus formou algo do nada e formou a Terra, que era sem forma e vazia, será que Ele não pode transformar outros planetas sem forma e vazia? Pessoal, reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Sobre as possibilidades da eternidade. E não tenha medo de viajar na maionese. Não tenha medo, porque você não vai conseguir alcançar a grandeza do que é a eternidade. Por mais que você eleve sua mente em algo muito grande. Tá? E aí, nós temos o galardão. O galardão é a recompensa. E a palavra no grego é mistos. É valor pago pelo trabalho, salário ou recompensa. Tá? Então essa é a recompensa. A Bíblia chama de galardão. Jesus disse que retribuirá a cada um de acordo com o que fez. Haverá aquele que será considerado grande no reino dos céus. Alguns irão assumir responsabilidades maiores do que outros. Então olha só, dá uma olhada nessas passagens aqui, ó. Boas obras aqui acumulam tesouros na eternidade. Depois você pode pegar e ler os versículos, tá? Vocês podem ler os versículos lá para verificar isso. Pessoal, olha esses versículos, analisa eles. Retribuirá cada um de acordo com o que fez, ou seja, haverão recompensas diferentes por aquilo que foi feito, né? Vai ter aquele que vai ser chamado grande no reino dos céus e aquele que se fez menor no reino aqui na terra, né? Alguns terão responsabilidades maiores do que outros na eternidade, e nós conseguimos acumular tesouros na eternidade. E esses tesouros na eternidade que você acumula não é o valor monetário que você acumula os bens aqui, isso é claro que não, né? Isso aqui fica, né? Jesus diz até numa parábola do rico insensato, que ele tem uma grande fartura, e ele fala assim, vou construir mais celeiros, vou derrubar, vou construir maiores, guardar tudo, vou ficar sem trabalhar. Aí, né, o Senhor fala assim para ele, a sua vida vai ser tomada hoje, quem que vai ficar com aquilo que você construiu? A sua herança vai ser desperdiçada, né?
Tesouros nos céus, para a gente acumular tesouros nos céus, é preciso conhecer o chamado. É preciso saber o que nós precisamos fazer. É preciso saber o que nós nascemos para fazer. E não tem como a gente descobrir o nosso propósito de vida sem conhecimento bíblico. Sem saber o que a gente nasceu para fazer. Eu costumo, e uma das questões que nós estamos falando em relação ao treinamento, e um dos propósitos dele é de uma forma te ajudar a você descobrir o seu chamado. Porque quando você descobre o seu chamado, você é específico naquilo que você faz. Você não perde tempo, muitas vezes, achando que você tem, de repente, que virar missionário na Índia. Tudo bem, é uma bênção você decidir ir para a Índia, mas se essa não for a direção de Deus, você está trabalhando em algo que não é o seu chamado, não é aquilo que Deus te chamou para fazer. Muitas vezes tem algo muito mais essencial e aquilo que vai te trazer um prazer, porque está dentro do dom motivacional, aquilo que te motiva a fazer as coisas. Pessoal, vocês acham que para mim é cansativo fazer uma semana de Gênesis Apocalipse? É cansativo no sentido físico, né? E da garganta e tal. E até um pouquinho todo o estresse de equipamento e tal. Essa parte sim, mas transmitir a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus é um prazer. Eu poderia fazer isso e vou fazer isso a minha vida toda. Porque está dentro do meu chamado, está dentro do dom que Deus derramou sobre a minha vida e aquilo que eu fui descobrindo com o conhecimento bíblico. É por isso que a gente incentiva vocês a continuarem a estudar, continuarem a se aprofundarem no conhecimento bíblico, porque o conhecimento bíblico é essencial em qualquer chamado, qualquer área que você for atuar, você precisa ter um conhecimento bíblico, porque o conhecimento bíblico vai te dar capacidade de enfrentar dificuldades, de não ficar com medo de repente, poxa, você está ouvindo tudo que a gente está falando aqui hoje, com base bíblica, está estudando, acompanha toda semana de Gênesis Apocalipse. Muitas vezes, se você não der continuidade, é capaz de algum teólogo ou algum herege, enfim, pode ser até uma pessoa muito bem intencionada, jogar tudo isso por terra, falar assim, imagina, tem nada a ver isso aí, tem nada a ver com o que você está aprendendo aí, e você deixar com que esse tipo de informação frustre, eu errando as palavras aqui, a sua dedicação, a sua busca por aquilo que Deus te chamou para fazer, porque a recompensa é de acordo com o que fez, e assim, a gente tem algumas passagens que mostram que é de acordo com aquilo que Deus nos entregou, é de acordo com o talento que Deus nos deu, né? Por isso nós temos que fazer aquilo que nós nascemos para fazer. Deus me chamou para compartilhar a palavra e eu preciso compartilhar a palavra. Ai de mim se não compartilhar a palavra e ai de mim se não ter o cuidado necessário para fazer isso de forma bíblica e, né, saudável, né, segura, confiável. Quando eu falo de preparar um treinamento, né, a gente preparou o treinamento, olha a responsabilidade que eu tenho, né, no meu chamado de preparar um conteúdo que vai influenciar pessoas. Então eu preciso que esse conteúdo ele passe por um prisma muito, muito grande de ser algo bíblico. É um cuidado que a gente tem que ter, e a gente tem no canal assim enorme, de passar o conteúdo para revisão, de analisar o conteúdo, se tiver alguma coisa errada, revisar, alterar, trocar, enfim, Deus nos chamou para isso, e isso faz toda a diferença, toda a diferença. Não há nada mais importante na vida do que a gente saber qual é o nosso chamado e aquilo que a gente nasceu para fazer, porque você descansa, né? Descansa de, poxa, qual que é o meu propósito de vida, o que eu nasci para fazer. E essas perguntas, elas nos incomodam, né? Se a gente não tiver uma busca, né, uma busca bíblica, a gente pode ser confundido. A gente sabe que o diabo, ele vai tentar trazer confusão, ele é o pai da mentira, ele atua através do engano. A gente tem um módulo no treinamento que é o diabo e a origem do mal. E é onde a gente fala das estratégias do diabo, né? Qual tipo de estratégia ele usa e qual o potencial que ele tem. E como a gente se protege das ações do diabo. E estando em Cristo, nós estamos protegidos do diabo. Mas nós temos que identificar como que ele atua. Ele atua com meias verdades. Então o que ele faz? Ele faz com que muitas pessoas, elas tenham um entendimento das coisas de Deus completamente distorcido. Vocês estão acompanhando a jornada de Gênesis Apocalipse, e eu estou enviando e-mails falando do treinamento, né? O treinamento, para quem ainda não conhece, é um treinamento pago e tem tem razões para ser pago. E a gente divulga os e-mails e a gente recebe alguns e-mails assim, poxa, está vendendo a palavra de Deus? Por que você não ensina de graça? Ou seja, olha o julgamento que a pessoa faz, provavelmente ela não participou da semana de Gênesis Apocalipse, provavelmente ela não recebeu o PDF que a gente enviou. Então a gente tem que saber equilibrar as coisas. Tem coisas sim que é necessário um investimento financeiro por parte daquele que faz. Eu sei que tem coisas que eu tinha que pagar para valorizar, eu sei disso. Eu investi mais de 15 mil reais no meu chamado, eu fiz 4 anos de teologia, quis fazer numa escola boa, paguei para fazer numa escola boa para ter a base necessária para estudar. Sem contar, pessoal,
os livros, né? Como que eu vou produzir conteúdo se eu não tiver consultar pessoas que passaram a vida estudando teologia, né? A gente tem aqui, se eu for mostrar para vocês aqui, pessoal, de teologia sistemática, eu vou mostrar para vocês, que eu acho que isso é bem legal. Teologia sistemática, o que é? São doutrinas, livros que falam das doutrinas fundamentais das Escrituras, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, salvação, pecado, o homem, escatologia. Vou mostrar para vocês as teologias sistemáticas. Essas daqui que eu tenho. Ah, você já leu tudo isso? Não, não li. São livros de consulta. Eu tenho de linhas calvinistas, arminianas. Ó, Teologia Sistemática do Millard Erickson. Deixa eu pegar o foco aqui, ó. Eu tenho Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Essa eu gosto muito, uso muito ela. Tem do Berhoff, que é uma linha calvinista. Tem do Augusto Hopkins Strong. Tem duas. Eu tenho que pôr na minha frente, tá? Eu vou mostrar assim, né? Melhor. Mostrar de lado não é tão bom. Essa aqui do Stanley. E do Norman Glaser. Essa e essa. A pergunta é: quantas teologias sistemáticas eu consultei para fazer o roteiro sobre o Espírito Santo, que eu não gravei vídeo ainda? Todas. Eu consultei onde fala do Espírito Santo, fui lendo, vi, juntei o conteúdo. O que eu via que era unânime nelas, eu tenho mais segurança para falar sobre o assunto. Poxa, eu tenho um assunto que fala em todas. Eu tenho segurança de falar desse assunto. Ah, eu tenho um assunto que fala em uma só. Eu já tenho que pesquisar melhor. Então entendam a responsabilidade que existe e o investimento que existe, que é necessário para que a gente possa... Talvez, lógico, você não precisa investir dessa forma, né? E nem tudo de uma vez. Mas invista no seu chamado. Saiba que é necessário, tá? E não caia na conversa daqueles que falam de graça receber e de graça dar. Existe um limite. Um limite não. Existe sim aquilo que precisa ser compartilhado de graça. Com certeza. Com certeza. 99%, eu diria que 98% do conteúdo que a gente oferece é de graça. O único conteúdo que nós temos, que é um conteúdo que nós entendemos o propósito dele, é o treinamento. Né? E também você não é obrigado a fazer o treinamento, né? Você pode ficar com os nossos conteúdos gratuitos. Tem as semanas que a gente faz Gênesis Apocalipse, tem toda quarta-feira aulas ao vivo, totalmente gratuitas, e você tem os vídeos do canal para você assistir quantas vezes você quiser, né? Você pode aprender com conteúdo aleatório, né? Eu só entendo que muitas vezes o conteúdo aleatório pode não trazer tanto discernimento, mas é possível, tá? Não estou falando que não é possível, não. Você pode, de repente, comprar uma teologia sistemática dessa aqui e ter um conhecimento muito profundo, porque é um livro organizado, tá? Mas enfim, pessoal, eu entrei nesse ponto porque quando a gente fala de eternidade e fala de galardão e fala de chamado, a gente tem que trazer, despertar a respeito disso, tá? É importante a gente ter esse entendimento, pessoal. É necessário falar sobre isso. E aí a gente tem aqui, ó, a salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça, independente das obras, tá? Mas o galardão, eu liguei aqui. Alô, tá. O galardão é fruto do nosso trabalho para o reino, tá? Então assim, você não compra a sua salvação. Você não é fazendo, não é porque eu estou dando aulas aqui que eu estou agora sendo salvo. Estou garantindo minha salvação, estou mantendo minha salvação. Não, eu já fui salvo porque eu criei em Jesus Cristo, minha salvação já está consolidada. O que eu estou fazendo aqui são as obras que Deus preparou para que eu fizesse, né? É bem diferente. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado, de acordo com o seu próprio trabalho, né? Com aquilo que você fez e, lógico, com o fruto do seu trabalho, né? Nós seremos recompensados pela realização das obras que Deus preparou para cada um de nós. Aqui é essencial, porque assim, não é fazendo qualquer coisa, é fazendo aquilo que Deus preparou. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É muito claro, gente. Deus preparou boas obras para que a gente pratique, tá? Isso é claro. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. A gente falou sobre isso na última aula, né? Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, né? O tribunal de Cristo é um tribunal para galardão. Aquele que foi salvo,
mas não fez as boas obras, ele vai ser conhecido como aquele que foi salvo por meio do fogo. Não teve obras. Quase que não foi, mas foi. Porque a salvação é pela fé. E a fé não é... a fé... As obras são consequências da fé. E vai ter aquele que construiu com pedras preciosas, ouro e prata. Isso vai permanecer por quê? Porque ele fez as obras que Deus preparou para que ele fizesse. O galardão pode tanto estar relacionado ao que Deus... E aqui, gente, isso aqui, grave isso aqui, ó. O galardão, a recompensa, pode tanto estar relacionado ao que Deus irá compartilhar da sua própria natureza, quanto a posições de autoridade e responsabilidade sobre aquilo que ele criou e ainda irá criar no universo. Então nós podemos entender o galardão dessa forma. Ah, existe uma outra possibilidade? Sim, também. Eu estou colocando aqui duas possibilidades. Pode ser algo que Deus vai compartilhar da sua natureza conosco, como pode ser em posições de autoridade e responsabilidade. Tá? Glória a Deus. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Dá uma olhada nesses versículos. Ó. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É uma parábola relacionada ao reino dos céus. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. São parábolas relacionadas ao reino dos céus. Ao contrário do que se possa pensar, e aqui é um ponto importante a gente falar, do que se possa pensar, não haverá nenhum sentimento de inveja por aquilo que outros receberão, ou até mesmo de tristeza, por causa daqueles que não serão salvos. É uma preocupação que a gente tem, muitas vezes é assim, poxa, mas como que a gente vai poder se alegrar na eternidade sabendo que algumas pessoas estão lá sofrendo no inferno, ou uma pessoa que você conhecia foi condenada. É difícil a gente pontuar isso exatamente como vai funcionar, nós não vamos ter uma amnésia, mas na eternidade nós teremos algo que vai ser essencial. O que a gente vai ter na eternidade? A razão disso é que nós estaremos plenamente satisfeitos ao ver que Deus foi perfeitamente justo. Esse é um ponto chave para que a gente descanse. Nós iremos conhecer o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, aquele que conhece todas as pessoas nos mínimos detalhes, aquele que conhece exatamente o que você está pensando nesse momento, conhece as suas motivações, as suas intenções, conhece tudo. Esse ser, ele é perfeitamente bom, ele é perfeitamente justo. Ou seja, como que na eternidade nós teremos algum tipo de discordância, de achar que alguma coisa não foi feita de forma justa, se quem julga é um justo juiz? Lá nós teremos plena ciência de que Deus deu a oportunidade perfeita para que todas as pessoas o reconhecessem. Infelizmente alguns não reconheceram. E essa satisfação por ver que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita vai nos trazer a paz. É isso que nós temos que ter como entendimento. Mas eu não consigo imaginar como que é isso. Eu não consigo imaginar como que é. É claro, nossa mente é limitada nesse momento para entender exatamente isso. Mas nós temos que confiar que Deus é justo. Da mesma forma como você tem que descansar quando algum parente seu falece, morre. Você fala assim, poxa, essa pessoa não tinha Jesus e tudo mais. Creia que Deus é plenamente justo e que Deus deu as oportunidades para essa pessoa e que nós não temos condições de saber se uma pessoa foi condenada ou foi salva. Porque somente Deus conhece o coração do homem e sabe se essa pessoa clamou verdadeiramente a Ele ou não. Talvez aos seus olhos essa pessoa nunca aceitou Jesus. Talvez no leito de morte ela aceitou. Talvez no leito de morte ela clamou para que Deus a salvasse. Talvez ela estava em coma e em coma ela clamou a Deus e Deus a salvou. Talvez uma pessoa tirou a própria vida, se matou, pulou de um prédio, enquanto ela estava caindo do prédio, ela entregou sua vida a Jesus Cristo, ou ela tomou um remédio para se matar e durante aquele momento de convulsão ela entregou a vida a Jesus Cristo. Nós temos que entender que Deus é plenamente perfeito e justo para dar oportunidade para que todos o conheçam, para que todos se entreguem a Ele, e isso tem que nos trazer paz. Tá? Nós seremos surpreendidos na eternidade. Com aquilo que a gente acha injusto aqui, nós vamos perceber como a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, e isso vai trazer paz aos nossos corações. Seguindo. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
a justiça habita nesses novos céus e nova terra. E aqui uma passagem que muitos conhecem, né? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Essa é a realidade que nos aguarda na eternidade. Muito de como será a nossa vida na eternidade depende do que iremos fazer a partir de hoje. A partir do que você fizer hoje, você pode mudar completamente aquilo que você vai viver na eternidade. Talvez até hoje você não tivesse ideia de galardão. Talvez até hoje você não tivesse a ideia daquilo que te espera na eternidade. Talvez até hoje você estivesse ainda tentando comparar os prazeres do mundo com os prazeres que Deus tem preparado para nós. E eu creio que hoje possa ser um divisor de águas na sua vida, depois dessa semana de Gênesis e Apocalipse, para você começar a entender isso. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mau. Com esse versículo a gente encerra a jornada de Gênesis e Apocalipse. Eu agradeço demais vocês que participaram de todos esses dias. A aula bônus eu preparei ela com muito carinho para que fosse algo tão prazeroso como as outras aulas. E glória a Deus, a gente sabe que não tem o mesmo número de pessoas, porque a gente não divulgou tanto, mas o propósito é exatamente esse. É que somente os compromissados participassem dessa aula. E que nessa aula eu pudesse ter uma conversa mais aberta com vocês. Tá? Eu creio que nós estamos caminhando para a maturidade. E pode parecer que não, mas só o fato de você acompanhar as aulas, isso foi já trazendo uma maturidade no seu coração relacionada às coisas de Deus. Né? O conteúdo que você recebeu é um conteúdo que faz a diferença na sua vida. E talvez você ainda não consiga perceber muito bem, mas os frutos disso você vai colher no futuro. Tá? A minha recomendação, eu fortemente recomendo que você dê continuidade nesse estudo através do treinamento. Recomendo fortemente que você considere essa possibilidade. Se você ainda não considerou, nós compartilhamos vários testemunhos aí, tenho mais testemunhos para passar para vocês, mas eu entendo que é preciso dar continuidade. Tá, se você tem uma igreja e lá tem um bom curso bíblico e de repente você entende que no momento você não tem condições, faça esse curso bíblico, busque conhecimento, mas como eu disse, eu procurei preparar um conteúdo que agora sim você aproveitasse tudo aquilo que você viu durante essa semana. Sem contar que os alunos do treinamento vão ter acesso a esse material, né? Vão ter acesso a essas aulas durante um ano. Tá? E queria aproveitar para falar um pouco mais do treinamento agora, para você que está acompanhando a gente. O treinamento é algo que Deus colocou no nosso coração há muito tempo atrás. Eu queria trazer um conteúdo que trouxesse esse tipo de esclarecimento. Tá? O perfil das aulas é desse modo, né? Simplificando as doutrinas bíblicas para que isso possa ser aplicável, né? Para que a gente possa pegar um entendimento, um conhecimento e colocar ele em prática. E assim, aí você pode perguntar assim, mas eu não tenho muito conhecimento bíblico, aliás, eu me converti agora, ou então assim, eu nem me converti ainda, eu posso fazer o treinamento? Sim. Nós procuramos preparar o treinamento de uma forma que você pudesse começar do zero. Aí você fala assim, então beleza, beleza não. Então não é pra mim, porque eu já tenho alguns anos de caminhada com Cristo, então talvez eu já tenha conhecimento e o treinamento seja muito básico pra mim. E com esse pensamento, né, de que talvez o treinamento seja muito básico pra você, saiba que ele começa do básico. Então se você não tem conhecimento, ele serve pra você, ele se encaixa pra você. Mas se você talvez pense que você já tem um conhecimento um pouco mais profundo e que talvez não sirva, eu queria mostrar pra vocês 2 testemunhos, tá, pessoal? São testemunhos curtos, de 2 minutos e pouquinho, ó. O da Maria Med tem 2,48 e o do Cláudio 2,42. Vou mostrar os dois na sequência, tá? Olá, eu sou Maria Medianeira Cunha, eu sou bacharel em Teologia pela Unesp, Universidade Metodista de São Paulo. Durante algum tempo eu fiz parte do corpo docente da FIT, Faculdade Integrada de Teologia em Osasco, cidade onde eu moro. E atuo também no grupo de ensino da igreja onde eu congrego. Amo ensinar a palavra de Deus, amo aprender a palavra de Deus.
mas quando ouvi o Esdras no YouTube, nos vídeos que ele tem por lá, na verdade eu comecei a assistir o Esdras não tem muito tempo, quando ele lançou a primeira turma de Gênesis a Apocalipse. Então eu me inscrevi e gostei da panorâmica que ele fez, e dentro dos vídeos ele fazia umas chamadas para que alunos se inscrevessem, para que as pessoas se inscrevessem para fazer parte da turma de junho do treinamento Vai na Bíblia, junho de 2020. E eu fiquei interessada porque eu gostei da didática, da facilidade, da simplicidade do ensino dele. Então eu pensei, vou aprender com esse moço essa prática tão maravilhosa, que ele não se preocupa só com a teoria, ele se preocupa em ensinar na prática, para você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, estar ali se relacionando com pessoas e falando do amor de Jesus e fazendo as pessoas reconhecerem, nós reconhecermos o quanto somos necessitados do amor de Jesus, do perdão de Jesus, o quanto necessitamos receber o Senhor como Salvador de nossas vidas, reconhecendo os nossos erros, o nosso pecado, a nossa maldade, pedindo perdão para as pessoas que magoamos, que ofendemos, que prejudicamos. Tudo isso você aprende com uma facilidade tão grande, uma didática tão simples, tão maravilhosa, que eu falei, Jesus, toda a bagagem que eu tenho não é nada perto do que esse moço tem para me oferecer em aprendizado. E eu não tenho vergonha de dizer para você como tem sido maravilhoso para mim. A minha vida era totalmente diferente do que é hoje. Eu mudei totalmente. O meu relacionamento com Deus está muito melhor. Eu estou muito mais próxima de Deus. Minha comunhão, minha intimidade com o Senhor tem sido cada dia mais fervorosa, mais maravilhosa. E eu me sinto maravilhada com o meu Deus, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Venha aprender com esse menino, que ainda para mim ele é um menino, né? Porque ele é jovem, ele tem idade para ser o meu filho, mas tem muito para nos ensinar, ok? Obrigada. Olá, Olá, professor Esdras e todo o pessoal aí do Vai na Bíblia. Eu gostaria primeiramente de dar duas razões, dois motivos para esse meu breve testemunho. O primeiro é gratidão. Gratidão ao nosso Deus por estes meios maravilhosos para tornar a palavra dele acessível para nós, pessoas simples, né? E também o segundo motivo é reconhecimento. Dizer que sou muito grato pelo ministério do professor Esdras, e ele incorpora bem aquele princípio que tem na Bíblia em Romanos 12, versículo 7, que aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então a graça de Deus tem dado esta direção para o professor Esdras, e quem tem ganhado com isso somos nós, os que temos sido instruídos, né, através da instrumentalidade dele. E assim tem sido muito bom. Quanto ao treinamento, para minha experiência pessoal, tem sido muito importante, muito proveitoso. Eu já sou um cristão que tem uma longa caminhada, já acumulei bastante bagagem durante os anos, tenho mais de 20 anos que sigo a Cristo, mas um problema que sempre eu enfrentei e tenho conseguido vitórias agora, e creio que muitos têm luta quanto a isso, é na questão do que fazer com o que nós aprendemos. Então a maioria de nós já aprendemos o que fazer, o que Deus quer que nós façamos, mas o problema sempre é como fazer. Então para mim este foi um grande diferencial no treinamento. O treinamento ele é, vamos dizer assim, fundamentalmente bíblico, teórico, mas ele é insistentemente prático. Então, cada conceito que o professor nos transmite, cada princípio que ele esclarece, ele então traz a implicação prática de uma maneira agradável, de uma maneira assim amorosa. Nós somos assim repreendidos mesmo, mas sempre com uma palavra de encorajamento, de motivação para acertarmos o curso, né, das nossas vidas. Então, a plataforma é excelente, muito boa, bem simples, pessoas comuns como nós podemos usá-la sem enrolação, sem problema. E uma última palavra para você que, caso está em dúvida, um motivo, uma razão para você adquirir esse curso. Se depender do conteúdo, se depender da didática do treinamento Vai na Bíblia, você vai se dar muito bem, você vai ter um material excelente,
uma didática excelente. Eu recomendo de todo o coração. Um forte abraço a todos. Glória a Deus, são os 2 testemunhos que eu fiz questão de mostrar para vocês. Dessa importância, né? A gente tem um conhecimento bíblico, mas é sempre importante a gente voltar, não digo voltar no básico, simplesmente para aprender o básico. Voltar no básico para deixar com que o básico deixe de ser básico, né? Para que aquilo seja algo mais completo, mais sólido. E o exemplo que eu sempre dou de um estudo, e muitos perguntam, mas como você consegue gravar as doutrinas, os ensinamentos? Eu entendo que esse estudo sistematizado, que você segue uma sequência lógica de ensino, ele faz com que você organize melhor as informações e saiba aproveitá-las melhor, né, quando você está estudando. E eu dei o exemplo de uma casa, né? É como uma casa, você, por exemplo, se você ficar assistindo conteúdo aleatório, você pode aprender? Sim, mas é como se você tivesse uma casa sem cômodos e sem móveis. E tudo aquilo que você pega, você vai jogando dentro da casa e aí fica uma bagunça. Aí você pode até falar assim, não, eu me acho na minha bagunça. Não sei se você é daqueles que tem mesa, trabalha na mesa, sua mesa é uma bagunça, mas você se acha na sua bagunça. Sim, mas se for alguém lá e der uma mexidinha, você não acha mais nada, né? E esse que dá uma mexidinha aí muitas vezes é o diabo, né? Ou seja, se a gente fica confiando naquilo que a gente bagunça, a dificuldade e a chance da gente se confundir é muito grande, tá? E quando a gente vai fazer um estudo mais sistematizado, né, mais organizado, nós vamos colocando os cômodos e os móveis nessa casa. E uma vez que você coloca os cômodos e os móveis nessa casa, você sabe onde colocar as informações e onde retirar as informações. E isso é essencial para o aprendizado bíblico, não tem como, tá? Não tem como. Estou falando de fazer uma oração final, vou fazer sim, tá? A gente já vai encerrar daqui a pouquinho. Já quanto tempo deu? 1h20. Essa aqui vai ser a aula mais curta, tá, pessoal? A aula mais tranquilinha para vocês, né? Domingo. Sei que muita gente trabalha amanhã e amanhã muita gente vai acordar cedo, né? Bom, lembrando o seguinte, pessoal. O treinamento vai na Bíblia. Nós vamos abrir as matrículas amanhã, às 6 horas da manhã. E nós estamos com uma promoção de R$ 1.500 por R$ 696, tá? São R$ 800 de desconto exclusivos para amanhã. Somente amanhã é que a gente vai ter esse desconto. Se você pode parcelar esse valor em 12 vezes sem juros, 12 de 58 no cartão de crédito, tá? Guarde bem essa informação. Então são 696, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Se você for pagar à vista, cai mais R$ 100, fica 597. Então você tem duas opções. Ou parcelado em 12 vezes sem juros, pode ser 12 de 58 ou em menos vezes, né? Ou à vista. Amanhã, eu ia passar o vídeo aqui, mas eu não vou passar, vou deixar para você ver esse vídeo amanhã. Amanhã você vai receber um link no Telegram, tá? Então fica atento no Telegram ou no e-mail. Se você está cadastrado, se cadastrou para a jornada de Gênesis Apocalipse, tem recebido nossos e-mails, você vai receber um e-mail próximo das 6 horas. E no Telegram eu vou pôr pontualmente 6 horas lá o link. Você vai clicar no link e você vai para uma página. Essa página vai ter um vídeo explicando tudo sobre o treinamento, tá? Você pode assistir o vídeo se você não tem as informações ainda, ou você pode já fazer a sua inscrição. Embaixo desse vídeo vão ter 2 botões, tá? Presta muita atenção nisso, porque talvez você se perca nesse sentido. Debaixo desse vídeo vão ter 2 botões. O primeiro botão é para você pagar à vista com desconto. Então, se você clicar no primeiro botão, só vai ter a opção à vista, 597. E aí você pode pagar em uma vez no cartão, pode pagar com transferência bancária e pode pagar com boleto. Vai gerar o boleto e você paga o boleto à vista. Se você for parcelar em 12 vezes sem juros, é o segundo botão, tá? No segundo botão não tem opção do desconto, né, à vista, tá? Então vai ser de 2 a 12 vezes. Você pode escolher, quero pagar em 2, quero pagar em 3, através do cartão. E a plataforma, ela aceita 2 cartões. De repente você não tem limite no cartão, você pode usar 2 cartões para fazer o pagamento, tá? Então são essas as informações. Feito o pagamento, você vai ser direcionado para uma página e você vai receber um e-mail da Hotmart. A Hotmart é a plataforma que a gente utiliza. E aí você vai clicar nesse e-mail. Se você já tem algum curso na Hotmart, o usuário é o mesmo, tá? Você só vai clicar no e-mail e lá vai colocar sua senha. Se você nunca usou a Hotmart, você vai criar um usuário. Tá? É muito fácil. Se você tiver alguma dificuldade logo depois da sua matrícula, fique tranquilo, tá? A gente tem uma semana para começar. Na próxima segunda-feira,
tá? Dia 14 agora abre as matrículas. Na outra segunda-feira, dia 21, vai ser nossa aula inaugural ao vivo, tá? Você não precisa acompanhar ela ao vivo, ela vai ficar gravada e vai ficar disponível na plataforma, mas você vai poder acompanhar essa aula ao vivo, tá? Então essas são as informações relacionadas amanhã, 6 horas da manhã. Então já coloca para despertar o relógio, coloca um pouco antes, se prepara já, pega as informações do cartão. Por que eu tô falando para você se matricular rápido? Porque os 30 primeiros ganham uma caneca. Essa caneca aqui, eu vou enviar uma caneca para cada um dos 30 primeiros que se matricularem amanhã. Além disso, pessoal, além disso, aqueles que se matricularem das 6 da manhã até as 9, tá? Das 6 às 9, durante essas 3 horas, vão ganhar mais 6 meses de acesso ao curso. Então o curso você tem 1 ano de acesso. Mas quem se matricular das 6 às 9 vai ter 1 ano e meio. Então você tem 1 ano e meio para rever o curso. Você consegue fazer o curso 3 vezes. Porque o curso, se você fizer ele numa sequência, conforme a gente vai liberando as matérias, elas vão ser liberadas por semana, você termina o curso em 6 meses. Ou seja, você consegue fazer 3 cursos, tá? Pelo valor de 1. Então assim, pessoal, é a oportunidade que você tem de dar continuidade ao que a gente falou aqui, a se aprofundar no conhecimento bíblico. Vocês viram os vários testemunhos que a gente colocou aqui. E tem outros, eu não vou colocar mais testemunhos aqui, porque senão vocês vão sair da live, né? Eu creio que já foi suficiente o que eu coloquei para vocês e assim, tem muitos outros. Mas são os alunos relatando uma transformação, né, que o treinamento tem trazido para a vida deles. Eu queria mostrar rapidinho para vocês antes do sorteio aqui a plataforma, tá? Eu creio que muitos estão curiosos, né, em relação à plataforma. Eu vou mostrar aqui para vocês então, ó. Essa aqui, deixa eu tirar minha imagem, pessoal, para que ficar mais fácil para vocês verem. Essa aqui é a página de boas-vindas. Reparem aqui, do lado esquerdo, nós temos o menu das aulas. Então a gente tem introdução, por exemplo. Introdução, boas-vindas, o preço do chamado, fontes de autoridade, a importância do conhecimento, a organização do conteúdo, a construção do aprendizado, cronograma de estudo, recursos, comunidade, suporte e o quiz, que são perguntas e respostas. Já falei sobre o quiz é essencial no treinamento. Aí a gente tem as aulas ao vivo, que é as aulas que nós vamos fazer, a aula inaugural e algumas outras. E aí a gente entra nos módulos. O primeiro é conhecendo a Bíblia. Então, a inspiração e estrutura, o Antigo Testamento, a formação da Bíblia, o Novo Testamento, leitura bíblica. A gente passa toda a leitura bíblica que você vai fazer durante o treinamento. Aqui é o quiz de perguntas e respostas. Aí você tem plano de salvação, o destino eterno, a separação de Deus, nossa corrupção, provisão eterna, nossa salvação, vida eterna em Cristo. E todas as aulas, pessoal, vou pôr aqui, ó, vida eterna em Cristo. Esse vídeo aqui a gente compartilhou no YouTube gratuito. Você pode até assistir para conhecer a aula do treinamento no YouTube. Então você tem aqui um vídeo, né? Se eu dar um play aqui, ó, 15 minutos. Então as aulas têm em média 15, 5, 10, algumas são mais extensas. Você tem um texto abaixo da aula para você ler, né, o conteúdo que foi ministrado na aula. Você tem um PDF, tá? Com a cor, o fundo escuro, e você tem um PDF com fundo branco para você imprimir. Além disso, quando você vai em atividades e downloads, né, aqui a gente tem as atividades práticas do módulo. Eu falo o que você vai ter que fazer durante a semana, e aqui você tem o PDF para você baixar, o e-book para você ver em tablets e celulares, e você tem os slides completos da aula também, tá? E o quiz em PDF para você fazer a revisão. Então todos os módulos têm essa estrutura. Você entra no módulo, clica lá, por exemplo, perdão, processo do perdão, reconhecer nossa maldade. E assim, a gente fez com um capricho legal, cada módulo eu tô com uma cor do fundo, tá? Então, por exemplo, ó, o processo do perdão, eu tô com fundo azul, certo? A oração, eu tô lá com fundo marronzinho. Precisamos mesmo da igreja, eu tô lá com fundo, que cor que é? Verde. Enfim, para você identificar qual o módulo que você tá. E todos os módulos têm um quiz no final, assim, o quiz é bem interessante, são 20 perguntas que a gente trabalha bem. Eu falei já algumas vezes, eu fico quase 5 horas para fazer cada quiz. E você vai ter um módulo aqui para você estudar, e eu vou liberar esse módulo também para vocês, aqui de leitura bíblica. E aqui para o pessoal que fez a outra turma, eles ficaram com um módulo extra aqui embaixo, que é o módulo da semana de Gênesis e Apocalipse, ficou liberado para eles, ó. Eles têm acesso. Da mesma forma como você vai ter acesso a essa semana aqui essa jornada de Gênesis e Apocalipse. Pessoal, essa é a plataforma, muito fácil de acessar, muito boa. O pessoal tem gostado bastante da plataforma e creio que você não vai ter dificuldade para estudar. Tem muita gente que nunca fez curso online, Eu dou todo o suporte. O que eu faço, pessoal? O pessoal que está tendo dificuldade de acessar pela primeira vez, eu dou o meu WhatsApp pessoal. O pessoal entra em contato e eu converso. Ó, acessa assim, acessa assado. E todo mundo conseguiu acessar. Ninguém ficou sem conseguir acessar. Pessoas que nunca mexeram com... Às vezes nem tem muito hábito de mexer com a internet, conseguem estudar, gente. Então, assim...
é uma plataforma muito estável, né? Quem conhece a Hotmart sabe. Então, nesse sentido, a gente está bem respaldado. Bom, gente, dito isso, se preparem para amanhã, às 6 horas da manhã. Quero fazer o sorteio para vocês. Esse sorteio eu não vou sortear com quem está no chat, tá, pessoal? Como eu comentei, esse sorteio é geral. É de todas as pessoas que participaram da jornada de Gênesis Apocalipse. Tá acordada? Peraí. Tá acordada. Ah, tá. Tá bom. Minha esposa falando, o que eu não falei? O que eu não... Tá certo, a esposa serve pra isso aí, pra falar o que eu não... Eu não falei do certificado, o curso tem certificado, ao final você tem o certificado que você fez o treinamento, vai na Bíblia. E também, pessoal, eu creio que algo que é muito importante é o seguinte, a gente dá uma garantia. Que garantia é essa? Se você se matricular e no prazo de 15 dias, você vê que o curso não é pra você, sabe o que você tem que fazer? Mandar um e-mail falando assim, quero cancelar. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nem responder o seu e-mail. Eu só vou na plataforma, clico lá, devolver. E o dinheiro volta para você. Você não perde R$1. Porém, o que eu posso adiantar para vocês é que, assim, estatisticamente, a pesquisa que eu fiz aqui, e algumas pessoas que já têm experiência na área, a taxa de cancelamentos para cursos online, no geral, ela vai de 5% a 8%, às vezes mais. Dependendo do curso, pode ser até mais. Então, a média, mais ou menos, né, vai de 5% a 8%. É uma taxa de cancelamento de alguém que compra um curso online e se arrepende. Sabe qual que é a taxa de cancelamento do nosso treinamento? Vou usar como base a última turma. 1%. 1%. Assim, isso nos dá segurança para dar essa garantia. Então, você tem 15 dias aí para navegar pela plataforma. E se você decidir cancelar, é só você mandar um e-mail, eu vou lá devolver o dinheiro para o comprador, enfim, você recebe o dinheiro de volta. Tá? Então, fique tranquilo nesse sentido, não tem como você perder, tá? Você vai poder acessar a plataforma para conhecer o conteúdo. E eu vou fazer o sorteio, tá, gente? Eu tô com uma planilha aqui com todos os inscritos. Aliás, a gente já tem 2.000 pessoas na lista de espera para o treinamento, então seja rápido, tá? Eu tô com uma lista aqui de e-mails de pessoas cadastradas na jornada. No total, pessoal, que se cadastraram na jornada foram 20... Olha, exatamente... Não foi exatamente porque tem o número 1. Foram 22.699 pessoas. Quase 22.700 pessoas que se cadastraram. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu não quero mostrar o e-mail das pessoas, então eu vou ocultar o e-mail para que vocês não possam ver. Peraí. Como que eu faço para ocultar aqui? Não estou conseguindo ocultar o e-mail. Eu vou pintar de preto a coluna do e-mail. Aí. Ótimo. Ó, essa aqui é a planilha com todos os inscritos para a jornada de Gênesis Apocalipse. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu voltar no começo. Ó, número 2. Tem os e-mails aqui, certo? E 27.000 pessoas. 22.700 porque a gente começa no número 2. Então, 27.699. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, pessoal, um site de sorteio online, né? Sorteador. E eu vou... deixa eu ver como que eu vou fazer aqui para aparecer só o que precisa aparecer na tela para vocês. Então, eu vou ficar pequenininho. Vou colocar isso aqui. Vou vir aqui. E vou deixar só o que interessa para nós aqui. Então, eu vou deixar isso aqui. Pronto. Muito bem, eu posso até ampliar, tá? Para vocês verem bem. Tá aí, certo? Estão acompanhando aí? Bom, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou escolher aqui, vou pegar os livros que a Editora Vida nos abençoou para que a gente sorteie. Aliás, eu vou ter que falar com a Raquel lá, que trabalha na Editora Vida, que nos auxiliou lá para fazer essas promoções,
Porque a gente ia sortear 4, né? A gente tá sorteando 5 de cada. Bom, tá tudo aqui, pessoal, que eu vou sortear. Então, primeiro, o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, tá? Isso aqui é um minizinho curso de teologia, esse livro aqui é muito bom. Eu vou colocar aqui, então, para sortear entre o número 2, né? E o 22.700. Aí. Então, vou sortear. Ah, dá para sortear todos os números. Não, vou sortear um por vez, vai. Então, vai lá. Primeiro sorteado. 7.000. Deixa eu anotar aqui, pessoal. 7.095. Vamos ver quem que é esse daqui. Deixa eu só... Espera aí que eu vou ter que duplicar essa tela aqui, pessoal. Duplicate shot. Para poder mostrar para vocês, né, quem foi sorteado. Aqui tá bom, né? Então foi 7.000. 95. 5.000. Pessoal, não é fácil ganhar não, gente. Mais fácil você ou comprar o livro, né? Depois a gente pode divulgar os links e os nomes. Eu vou fazer isso, tá? Muitos perguntaram. 7.000. Eu vou trazer a M aqui depois, tá, pessoal? Ela tá acordando. 7.095. Aqui, achei. É esse aqui, ó. Termina com 84 Gmail. Eu vou só, pessoal. Peraí. Vocês não estão vendo, né? Aqui, ó. É esse aqui. Tá? Deixa eu... Eu não quero mostrar o e-mail, correr o risco de mostrar o e-mail, porque o e-mail não é algo que a gente pode colocar público, né? Então deixa eu só fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar aqui o fundo preto para eu poder ler o nome. O nome é Eva Cristiane. Eu vou escurecer a outra coluna, porque aí eu acho que resolve. Não resolve? Deixa eu ver. Não resolve. Resolve sim. Deixa eu pegar. Resolve. Agora fica legal pra vocês verem, pessoal. Quer ver? Ó. Tá aqui, ó. 95. Tá aqui, ó. Então, a ganhadora, Eva Cristiane. Vamos mandar um e-mail pra você, Eva. Não sei se você está acompanhando aí. Nossa, tem que ser muito, né? Pra estar aqui, tem que... Tomara que esteja. Se tiver, comenta aí com a gente. Agora eu vou sortear quem é quem na Bíblia. Também da Editora Vida, tá? Pra você saber a respeito dos personagens bíblicos. Vou pôr aqui essa tela. Vou lá pro sorteador. E vou tentar de novo. Ok. E agora a gente sorteia mais um. O resultado foi 18.270. Aí a gente vai lá na planilha. E vai no 18.000. 18.270. Vocês não estão vendo o número do lado, né, pessoal? Peraí que eu viajei aqui, pessoal. Tenho que aumentar o lado esquerdo para vocês verem. Aí. Então vocês não sabem. Não, pode confiar, pessoal. Era aquela mesmo. Depois eu volto lá para mostrar para vocês. 18.270. Tá aqui, ó. Ricardo Pens. @ alguma coisa. Ricardo.pens. É isso. Estão vendo aí? Tá aqui, ó. 18.270. Ganhou quem é quem na Bíblia. Agora, não sei se você tá aí também, se manifeste. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Tentar de novo. Sortear. Agora a Bíblia. Bíblia em ordem cronológica da Editora Vida, tá? Os livros e os capítulos são colocados em ordem cronológica. 13.000.
13.818. Agora a gente vai pra cá. Pra cá. 13.818. Pergunta é, né? 22.700 pessoas cadastradas para a jornada de Gênesis Apocalipse. Aonde que tá esse pessoal? Né? Para você ver como os compromissados se diferenciam. 13.818. 13.818. Mais 4.live. Não dá para saber o nome. O e-mail da pessoa é mais 4.live. Já dei o e-mail inteiro da pessoa. Não mandem e-mail para a pessoa, tá? Que deve ser .com. Não façam spam, pessoal. Agora, vocês viram aí, né? Tá. Agora a gente volta para finalizar. Sorteador. Tentar de novo. E agora a caneca do Vai na Bíblia. Pessoal, 22.700 pessoas para ganhar a caneca. É mais fácil você correr amanhã cedo e ser um dos primeiros. Aí é mérito, hein? Não é nem sorte. 11.933. 11.933. Vamos para a planilha. 11.933. Um pouquinho para cima aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a planilha. Para não mostrar o e-mail da pessoa. 11.953. Opa, 11.933, né? É 33, pessoal? Eu fiquei em dúvida agora. Deixa eu ver aqui. 33. Tá aqui. Kathleen.kk. Kathleen. E aí tem o restante do e-mail ali. Então, se a Kathleen estiver por aí, pode se manifestar. Você ganhou a caneca do Vai na Bíblia. Tá? Deixa eu ver se tá mostrando ali a linha. Não tá mostrando pra vocês aí? Ah, aqui, ó. Tá aqui. Ih, pessoal, será que vocês conseguiram ver o outro ou será que eu comi bola também? Mas tá aqui, ó, Kathleen. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o sorteio. Se minha esposa estiver ouvindo e quiser trazer a Amy aqui, antes da gente fazer uma oração pra gente encerrar essa jornada de Gênesis Apocalipse. Tô com os livros invadindo a imagem aqui. Isso, 11.933. Bom, quem ganhou, eu vou mandar um e-mail, tá? Para essas pessoas que ganharam o sorteio, tá? E é isso, pessoal. Creio que foi um tempo muito especial, muito abençoado. Glória a Deus pela vida de vocês que puderam acompanhar com a gente, tá junto com a gente aqui. Qual os livros de teologia sistemática que você recomenda? Eu recomendaria, pessoal, se você vai começar a pegar um, eu recomendaria esse pequenininho que eu tô sorteando, tá? Que é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Eu recomendaria esse aqui, depois a gente pode passar um link para você adquirir. Tá? Peraí, então deixa eu desligar o ar. E esse aqui é um dos que eu mais gosto. Depois você pode ir adquirindo outros. Tá? Seriam os dois de teologia sistemática que eu recomendaria. Tá dormindo? Só vou mostrar ela pra vocês aqui. Tem muita gente que quer ver ela. Deixa eu tirar o fone. Deixa eu pegar. Ai, que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha lá, bebê. Olha. Pessoal que tá assistindo a jornada de Gênesis Apocalipse. Opa! Opa! Eu sei cuidar direito, hein, pessoal? Não é... Olha lá. Vocês querem ver o pezinho dela? Olha o pezinho. Olha o pezinho. Ai, bebezinho. Tá com 2 meses. Né? Tá espertinha. Bebezinho. O que você tá vendo lá? Hã? O que você tá olhando?
que você tá vendo? Ela olha o chat, ela tá olhando o chat, pessoal. Manda mensagem pra ela aí. Vamos mais perto da câmera. Vamos, mas não vai chutar o computador que você desliga tudo, filha. Tá bom? Não chuta o computador, que senão não cai a conexão com as pessoas, hein? Olha! Fala pro pessoal, parabéns pra você que participou da jornada de Gênesis Apocalipse. Tá bom? Pronto. Vai matar à vontade? Vai não. Bom, glória a Deus. Queria que minha esposa ficasse aqui também, pra gente orar e encerrar essa jornada. Amém? Pedir pra você na sua casa, se estiver na sua casa, fechar seus olhos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos por essa jornada, por esse tempo especial, conhecendo as Escrituras. Eu te agradeço porque eu sei que foi um momento especial, porque a sua palavra foi pregada e nós pudemos caminhar com o Senhor, assim como os discípulos no caminho de Emaús. E o Senhor foi queimando nossos corações à medida em que nós íamos falando sobre os evangelhos, falando sobre os profetas, os patriarcas, sobre toda a história da igreja, Senhor Jesus. Obrigado por essa viagem, por esse panorama que o Senhor nos permitiu viver. Eu agradeço por cada vida que participou, que o Senhor abençoe grandemente cada um que separou esse tempo, que investiu esse tempo em te conhecer, Pai, em se aprofundar na Tua Palavra. Que o Senhor possa, a partir de agora, capacitar cada um aqui, Senhor Jesus, a viver verdadeiramente um relacionamento com o Senhor, de intimidade, Pai, de oração, de leitura da Palavra, Pai. Em nome de Jesus, capacita cada um, visita nas aflições, nas dificuldades. Só o Senhor conhece as dificuldades de cada um, por isso só o Senhor pode nos socorrer. Por isso visita, Pai, cada um que participou, abençoa cada um, Deus, que teve, Pai, esse cuidado, esse zelo de acompanhar as aulas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja um momento, um marco na vida de cada um de nós para iniciarmos um tempo especial contigo, Pai, e que o Senhor possa nos proporcionar e nos dar sabedoria para repetir esse evento, para fazer, Senhor Jesus, com que a sua palavra seja difundida e que o Senhor possa despertar no coração de cada um, Pai, que o Senhor tem um chamado, tem um propósito maravilhoso e que isso, Deus, é algo que está preparado e jamais pode ser perdido, Pai. Que nós temos que entender que se relacionar com o Senhor é que vai trazer a verdadeira revelação de qual é esse chamado, Pai. É por isso que nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal. Obrigado pela participação de todos. A gente vai manter a comunicação aí com vocês no Telegram, no e-mail. Amanhã, fiquem atentos, 6 horas da manhã, abrem as matrículas para a nova turma do Treinamento Vai na Bíblia. O link será enviado no Telegram e por e-mail, tá? Fica atento e a gente se vê no Treinamento Vai na Bíblia. Um abraço a todos.